Quantas conversas você faz só com figurinha? Quem nunca, né? Entrou pra só olhar um negócio, responder alguém, quando você viu passou mais de uma hora, vai lavar vasilha, bota um podcast, vai trabalhar, bota música, vai pegar um ônibus, bota pregação. Eu sentia muito frustrada porque acabava o dia e eu ficava com aquela sensação de eu não fiz nada da minha lista, eu não fiz nada que eu precisava fazer hoje. Então, quantos projetos, quantas coisas você deixou de fazer no último ano? E é por isso, gente, que todo ano são as mesmas metas, porque a gente não consegue fazer metas novas, porque a gente ainda tá agarrado naquelas antigas. Porque a gente simplesmente acha que é um novo ano, novas atitudes. Só que o nosso ano, ele é feito de dias, ele é feito de horas, ele é feito de decisões. Então, por exemplo, se eu quero me alimentar bem esse ano, é em cada refeição que eu vou decidir me alimentar bem. Se eu quero ter uma vida intencional de oração com Deus, é todo dia que eu vou escolher. É todo dia que ao invés de fazer uma outra demanda, se não deu tempo, eu vou priorizar a minha oração. Então, assim, é todo dia, é em todo momento. Então, a minha decisão de me afastar um pouco das redes sociais, ela é todas as vezes que eu clico no Instagram e decido a hora que eu vou entrar e a hora que eu vou sair, sabe? Não é, esse mês vou fazer de tal jeito. Não, é todas as vezes que eu pego no meu celular. É todas as vezes que eu vejo que eu tenho um intervalo de 5 minutos, de 10 minutos, e aí eu vou escolher se eu vou pegar o celular ou se eu vou fazer alguma outra coisa, se eu vou descansar, sabe? Se eu vou ter um tempo de silêncio com Deus. É em cada momento. Então, por isso que a gente muitas vezes não cumpre as metas. Porque a gente fica achando que é o mês, mas não, é o momento, é cada escolha que você faz no seu dia. E aí, o que que acontece? Preguiça, né, menina? Que é o que a gente já falou muito aqui no canal, que romanticamente é chamado de procrastinação. Então, a gente entra nesse limbo, né, de todas as vezes que a gente tem um tempo, uma pausa, um intervalo, pega o celular e aí a gente procrastina. Então, muitas vezes eu procrastinei tanto pelo vício do celular, né? De tá legal aqui. E a gente não percebe o tempo que a gente passa no celular, então vai passando um vídeo, outro, vídeo, outro, vídeo, outro, e aí a gente não vê o tempo passar. E também porque tá confortável, né? Não ter que levantar e fazer aquela demanda que Deus te mandou fazer, ou aquela obrigação que você todo dia enrola e deixa pro dia seguinte, mas o dia seguinte nunca chega. Então, assim, a gente procrastina demais. A gente não tem essa iniciativa de se mover, sabe? Então a gente acaba procrastinando e não tirando as coisas do papel, não fazendo o que tem que ser feito. E uma coisa que eu vejo que nos confronta muito é porque, é como eu tô falando, não é confortável levantar e fazer o que eu tenho que fazer. Não é confortável levantar e lavar vasilha ou vir gravar vídeo, porque por mais que eu ame, eu preciso exercer uma energia aqui, eu preciso fazer um roteiro, eu preciso gravar, eu preciso arrumar o cenário, eu preciso de tantas coisas que consomem energia. Então, assim, é muito mais confortável eu não fazer. Só que é um propósito de Deus pra minha vida. Então, o que eu vejo é a gente foge de tudo que é desconfortável. E ficar no Instagram é muito confortável. Ficar no Instagram é um cochilo, sabe? Assim, você some da realidade se você tá com problema, se você tá com dificuldade. Ou se você tá fugindo de fazer alguma demanda, abre o Instagram que você vai achar o seu refúgio, entende? Só que é aquilo, é aquele refúgio que é na hora, é momentâneo, mas que não é eterno. Então vai ocupar ali só na hora e quando você desligar o celular, você vai voltar a pensar no problema ou você vai ver que você não fez a demanda. Então, assim, assisti muitas coisas sobre esse assunto, mas mais uma vez a Fernanda falou no podcast que ela foi também sobre o desconforto, porque a gente fica sempre buscando coisas confortáveis, coisas gostosas, sabe? Conforto. Só que se a gente for olhar a Bíblia, se a gente for olhar o Evangelho, se a gente for olhar cada apóstolo de Jesus, cada pessoa que pregou o Evangelho, gente, não era confortável, não era gostoso. E assim, as pessoas falam, né? Ai, você encontra alegria no Evangelho, você encontra alegria em Jesus. Mas não é porque você não vai ter dificuldade, não é porque vai ser fácil, é porque a nossa alegria é a salvação, não são as circunstâncias. Se você for esperar, sua vida tá tudo bem, tudo lindo, pra você se sentir bem, pra você cumprir um propósito,
para você exercer algo que Deus está te chamando, você não vai exercer, porque nunca vai estar tudo bem. Se, gente, é nítido, se acabou uma luta aqui, ó, você ganhou uma vitória, a outra já tá batendo na porta, entendeu? Ou você ainda nem venceu uma e já vem outra, sabe? Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a gente tem esperança para vocês, sabe? No fim do túnel há uma luz, no fim do túnel é a eternidade, a minha graça que alcança vocês. Então a nossa alegria é pela existência do Senhor, é pela dádiva de ter a graça todos os dias da nossa vida, e não porque tá tudo bem e a gente não tem problema nessa vida, sabe? Então eu vejo que muitas vezes a gente vai para as redes com uma busca de um refúgio, de fugir do desconforto. E aí o que acontece? Muitas vezes nós buscamos por bênção, por coisas que nós achamos que vão trazer felicidade para nós e esquecemos do nosso presente, da nossa realidade. E aquilo, né, que foi falado muito ano passado, que quantas vezes você não percebeu que você já está vivendo várias orações que você fez. Quanto tempo você não percebeu que você já estava vivendo presente, você estava vivendo bênçãos, coisas que você pediu há muito tempo atrás. Por quê? Porque a gente não está vivendo no presente. A gente vive de desejo, a gente vive de busca pelo que ainda não se tem, mas a gente se esquece da graça que já nos alcançou, da casa que você já tem, do casamento que você tanto pediu a Deus, da vida que você pediu, da formação ou de ter algo para comer em casa. Então, às vezes, você passou por dificuldade na sua vida, você pedia, Senhor, melhora as minhas condições. E aí talvez hoje você tenha as coisas em casa, você tem mantimentos, mas ao invés de agradecer ao Senhor pela dádiva que Ele te deu e a bênção alcançada de ter mantimentos em casa, de não passar fome, você acaba esquecendo que um dia você pediu isso, que você já está vivendo um milagre e você opta por reclamar do que você tem. Ah, tem só uma opção de carne. Ah, só tem isso aqui para comer hoje, eu não queria isso. Ah, desse aqui eu não gosto de comer desse jeito, sabe? E cara, você já tá vivendo dádiva. Então, quantas coisas realmente nós pedimos, já recebemos, mas nem nos lembramos, sabe? Não nos lembramos de agradecer, porque a gente tem vivido uma vida de busca de prazer, fuga do desconforto. E não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para um evangelho que é totalmente desconfortável. É um evangelho que manda a gente dar outra face quando a gente é insultado. É um evangelho que nos manda dividir o que temos com aquele que não tem. É um evangelho muito desconfortável, que manda você sair da sua terra, do seu conforto, do seu cuidado, para ir a um lugar que ele ainda nem te mostrou, que ele ainda vai te mostrar. É para ser desconfortável mesmo. Gente, peraí que eu vou finalizar essa parte da frente aqui, porque senão eu não consigo nem olhar pra vocês, né? Calma aí. Agora sim eu consigo me concentrar pra terminar o vídeo. Falei, né, de muitos pontos, mas agora vem, eu acho que o principal, é o que mais nos pega e, assim, que é o que mais primordial para que a gente acorde e saia dessa hipnose que é ficar mergulhado na internet por horas a fio. Esse vício, né? Que é perder a conexão com Deus. Porque, como eu falei, você tá tão com a cabeça cheia, você tá tão estafado de tudo, que horas que você vai ouvir Deus? Que horas que vai caber Ele dentro de você, sabe? Porque, igual eu já falei aqui, mais do que fazer um devocional, tirar meia hora, cumprir uma tarefa, mais importante que isso é você ter uma vida devocional. E ter uma vida devocional é passar o dia com o Senhor. Fazer tudo que você faz no seu dia, sabe? Sua rotina hoje. Fazer tudo com Ele, conversando com Ele pra glória dEle, louvando a Ele, estando com Ele, fazendo como se fosse pra Ele, não pra seu chefe ou pra sua família. Então, quando você tá abilolado nesse monte de informação, você não consegue. É impossível você conseguir estar mergulhado na internet e conseguir ter uma vida devocional ao mesmo tempo, sabe? Dois deuses não podem ser adorados ao mesmo tempo. Então você perde a intimidade com Deus e é aquilo. Quantas vezes eu achei que Deus não estava falando comigo, quantas vezes na minha oração eu pedi a Deus que Ele me direcionasse em determinada coisa e no meu dia, em vários momentos, eles estavam me mostrando, estavam me direcionando ali e eu não via.
porque eu tava presa na internet, porque eu tava preocupada com a vida da fulana, que eu tava pensando no que a cicrana comeu no almoço, porque eu tava preocupada que fulana conseguiu se exercitar e eu tava 2 meses sem fazer nenhuma atividade física. E por aí vai, gente. Quantas vezes Deus quis falar comigo e eu estava ocupada demais para ouvi-lo? Quantas vezes Ele quer falar com você e você está entupido de tanta informação que você não consegue ouvir Ele? Então, é por isso que Ele te chama para o secreto. Porque se você não calar as outras vozes, você nunca vai ouvir a dele. Como eu falei, né? Deus me pediu para eu sair do meu trabalho, para eu sair da igreja que eu estava e, né, tá me direcionando para outra. Me pediu o meu ministério de dança, que para mim era a única coisa que eu ia fazer no mundo para ele. Então, assim, né? Quer acompanhar melhor como é que foi esse processo? Vou deixar o vídeo aqui em cima. Mas, assim, ele precisou calar as outras vozes. E aí, o que aconteceu? Quando eu me vi dentro da minha casa, em silêncio com Deus, meu primeiro refúgio foi o celular. Porque eu não via, sabe, que era Deus que estava me chamando para o secreto. Então, ao invés de aproveitar o tempo que eu tinha com ele, eu simplesmente ocupei o meu tempo com o celular, ocupei meu tempo com outras coisas que não era aquilo que ele queria, sabe? Então, mais uma vez, eu voltei meu coração para outras coisas e não ouvia ao Senhor. Então, acredito que o processo tem demorado mais, porque eu tive esse atraso, né, digamos assim, porque eu vi o tempo vazio, ocupei com coisas que não eram, sabe, para ser ocupado, ocupei com a internet e eu fico frustrada pelo tempo que perdi, mas eu entendo também, né, que Deus não desperdiça nada e Ele me ensinou muito até aqui sobre isso também, me ensinou muitas coisas ao longo do tempo e, né, como eu tô falando aqui no vídeo com vocês, sobre vivências minhas mesmo, sabe? Tudo que eu tô falando aqui são, sabe, coisas que nos acometem, não é? Eu tô falando sobre você, eu tô falando sobre nós, sabe? Então, assim, ele usa tudo, então ele usou isso também. Mas eu vejo que o processo poderia ser muito menos doloroso, sabe? As voltas no deserto poderiam ser menos, sabe? Poderiam ser menos anos de volta no deserto antes de chegar à Terra Prometida. Então, assim, ele tem me chamado pro secreto e tem te chamado pro secreto. E que bom, porque se ele tem te chamado é porque ele tem coisas lindas para te falar. Ele não quer te chamar pro secreto pra ficar sem te revelar nada, ele tem algo pra você, sabe? Só que pra isso você precisa passar tempo com ele. Quantas vezes também eu falei que eu não tinha tempo pra ficar com Deus? Falava que eu só tinha aqueles 20 minutos, falava que eu só tinha aquela meia hora, e mais uma vez, quando eu ia olhar o relatório do celular, eu me assustava com o tempo que eu tinha passado no Instagram. E não só o Instagram, né? Qualquer perda de tempo aí dessas aí que vocês imaginarem. Então, assim, muitas vezes, né, como já foi falado aqui, não é a falta de tempo, é falta de prioridade. E é como eu falei, enquanto você não calar as outras vozes, você não vai ouvir a de Deus, sabe? Porque Ele está falando e Ele tem um tom de voz. Só que como eu falei com você, quanto mais distante você tá, ou outras vozes falando junto com a dele, você não vai conseguir ouvir ele. Só que ele vai continuar falando, ele não vai gritar para você ouvir. Ele vai continuar falando. Então hoje ele te chama, ele tá fazendo esse chamado para você chegar perto dele, para você tirar essas outras vozes e se aproximar dele, porque ele tem algo maravilhoso para você. Ele quer te revelar coisas maravilhosas, ele quer que vocês tenham um relacionamento, gente, para além de qualquer projeto que Deus possa te dar nessa terra. O melhor que você pode viver é ter um relacionamento com ele. Ah, como é bom, gente, como é bom. E a internet tem tirado muitas pessoas desse lugar. Tem nos roubado muitas vezes de estar com o Senhor, de evoluir com o Senhor, de ter intimidade com o Senhor. Então, faz esse detox, sai da internet ou se limita, sabe? Eu fui reduzindo. Como, né, eu tenho uma conta pública e eu postava vídeos frequentemente, eu fui reduzindo o meu uso. E, assim, né, aquilo. Quem tá acompanhando lá, né, quem já acompanha meu Instagram, teve pessoas daqui que vieram me perguntar por que que eu não tô postando nada, o que que aconteceu. Mas, gente, eu me senti muito impostora e meio que me travou muito viver tudo isso, sabe? Absorver tudo isso de informação sobre como a internet estava sendo nociva não só para mim, mas para tantas pessoas. E eu me sentia muito hipócrita de estar me afastando da internet e deixando de consumir conteúdo e ao mesmo tempo
criando conteúdo para vocês consumirem, sabe? Então, da mesma forma que eu não queria perder meu tempo na internet, eu não queria que você perdesse o seu tempo também, sabe? Só que, mais uma vez, Deus tem me ensinado sobre isso. E, né, eu perguntei por diversas vezes, eu acho que mais pela minha carne, né? Pelo meu desejo, porque seria muito mais fácil do que pela vontade de Deus, eu perguntei várias vezes se era pra eu excluir a conta do Instagram. Porque se tornou um lugar de desconforto pra mim. Se tornou um lugar de alerta, sabe? Eu entro vigiando tudo que eu vou fazer, faço o que eu tenho que fazer e saio. E vou dizer pra vocês que eu não tenho tempo de relaxar na internet? Não, eu tenho. E, como eu falei, no meu processo com Deus, ele me permitiu que eu tivesse esse tempo. Agora, talvez com você, você precise de um detox geral, sabe? O nível que você tá, ou a forma que Deus quer fazer com você, seja pra ficar um mês sem nenhuma rede social, seja pra ficar 2 meses, ou seja pra sair e excluir sua conta, ou seja pra sair e só voltar quando ele falar que é pra voltar. Então, assim, cada pessoa vai ter seu processo. O meu processo foi de ir reduzindo, e hoje eu não faço conteúdos diários. Antes eu fazia conteúdos diários, mas eu não tava me sentindo bem criando conteúdo que eu mesma não queria consumir e não queria, assim como eu não queria ser prejudicada, eu não queria prejudicar vocês. E claro, isso é uma coisa muito individual, porque eu não postar não te impede de ver vários outros vídeos lá, sabe? E é aquilo, os vídeos que eu faço, geralmente eles têm uma palavra por trás, eles têm um pensamento. Então, assim, gente, a gente não pode vilanizar só a internet, sabe? Porque tem muita coisa boa na internet. Eu aprendo muito com a internet, a gente tá aqui conversando pela internet. Então, assim, Deus se faz presente na internet. Só que se você tá tão adoecido ao ponto disso te ferir, te separar de Deus, te paralisar, te adoecer, se você continuar lá, você não vai estar ajudando ninguém, sabe? Então, muitas vezes, a maior ajuda que você pode dar às outras pessoas e a você mesmo é tirar um tempo, sabe? Então, por isso que eu tô falando, se Deus tem te pedido um tempo, pergunta a Ele como. É pra eu sair 100%? É pra eu sair gradativo? Enfim. O que eu fiz foi, eu saí, né, por um tempo, e aí fiquei sem nada mesmo. E aí, quando eu voltei com uma limitação de 2 horas de tela por dia, contando o tempo de postar story, o tempo de editar reels, o tempo de postar, de responder comentários, tudo isso, tipo, juntando meu tempo de lazer e o que eu tinha que postar pra vocês. Então, acabou que tinha dias que eu mexia mais, tinha dias que eu mexia menos. Mas conforme eu fui parando de postar, eu me sentia mais ainda. Eu sentia que esse tempo estava sendo muito grande. Então, agora tá 1h30, mas eu tento não usar isso. E aí eu, né, coloco aquele alarme no celular para quando dá o tempo ele me avisar. E aí eu me sinto até meio triste quando eu vejo que eu excedi a 1h30. Porque eu fico assim, poxa, 1h30 que eu poderia ter feito outras coisas no meu dia. E assim, meu objetivo da semana que vem passar para 1 hora. E assim, conforme Deus for me exortando, me cuidando, me direcionando, eu diminuo ou, enfim, né? Vamos ver o que ele tem pra mim, se vai parar em 1 hora, se a gente reduz mais. Porque é aquilo, é o que eu tô falando. A internet, ela precisa ser ocupada, sim, por nós cristãos. Ela precisa ser ocupada de uma forma saudável. A gente precisa levar a palavra e coisas que vão acrescentar, que vão ser conforto, que vão ser cura, confronto, pras redes também. Porque é um lugar que é pra gente ocupar à medida que não nos faça mal e que não venha nos afastar do Senhor, sabe? Então nós temos que nos fortalecer, nós temos que nos curar, não deixar que ela nos faça como ferramentas. As redes sociais têm que ser a nossa ferramenta, tem que estar nas nossas mãos para a gente exercer o reino. E não a internet nos usar como ferramentas, ser mais uma marionete que está ali na massa, sem pensar, sem agir, sem fazer, só passando feed, entende? Então você tem que estar sim na internet, é um lugar que nós precisamos ocupar, mas de forma saudável, de forma que seja um conteúdo que vá acrescentar, que vá fazer diferença no reino. Igual eu falei, né? Às vezes você só precisa entrar e ver vídeos de comédia para relaxar, ou porque você tá afim, sabe? Isso não é um pecado. O pecado é quando isso te afasta de Deus, quando isso tá te adoecendo. Então é o que eu tô falando. Não é que é pra todo mundo sair da internet e acabou, vamos todo mundo excluir a conta e tal. Não, mas se você não sabe usar,
não use. Ou, se você não sabe usar, manere. Entende? A questão é, você precisa colocar limites. E como que você vai definir? Perguntando pra Deus. Assim como eu falei, né? Ele falou, sai, eu saí. Aí depois ele falou, agora você pode voltar, né? Depois que eu fiz o jejum que ele me pediu. Depois eu voltei e ele falou, agora vamos reduzindo isso daí, né? E aí, pra não ser tão radical, ele ainda me permitiu, né? Que eu fizesse essa redução de 2 horas, aí 2 horas e meia, 2 horas, 1 hora e meia. E eu tento não usar nem isso, então tem dia que é 45 minutos. E tem dia que eu excedo o tempo, então assim, como eu falei, é um processo. Estamos aí em construção, mas eu quis compartilhar porque eu sei que muita gente tem passado por isso. Eu sei que não é uma dor só minha, eu sei que eu estou me expondo aqui, mas o objetivo é te ajudar nisso também, sabe? Irmos juntos, fazermos juntos, porque se você tá aí com dificuldade de sair da internet ou de passar menos tempo, aqui não é diferente. Sabe, eu sou carne como você, a gente erra tanto, a gente é tão falho, sabe? E é uma das coisas que me fez me afastar. Porque muito tempo eu confiei que nas minhas próprias mãos eu conseguia fazer, que eu conseguia controlar, que eu conseguia sair a hora que eu quisesse. Só que muitas vezes, como eu falei, eu ia olhar e já tinha passado muito mais tempo do que eu tinha dito que eu ia passar. Então eu percebi que eu ainda não me controlo nesse sentido, sabe? Eu ainda não tenho domínio próprio o suficiente para entrar, fazer o que eu tinha que fazer e sair. Então eu coloquei essa métrica junto com Deus, né? Ele me direcionou e eu coloquei a métrica. E aí, conforme for, eu vou me educando. Porque, como eu falei, se a gente, né, em alguns vídeos atrás, se a gente educa criança, por que a gente não vai educar nós adultos? Nós queremos, né, como eu falei, conforto, conforto o tempo todo e nenhuma exortação, sendo que tem coisas que nós precisamos fazer, nós precisamos nos educar. Então, vamos nos educar na internet, porque senão pode ser o que vai te matar, que vai matar o seu corpo, vai matar sua mente, vai matar sua fé e vai matar os propósitos que o Senhor tem na sua vida. Então, bora acordar aí, bora reagir, porque, pelo amor de Deus, chega de ser um monte de marionete na internet. Vamos usar de forma consciente e nos curarmos desse vício, que é geral, é da geração. E é isso, é um lugar que é pra gente ocupar, é um lugar pra gente estar. E é um lugar onde a gente aprende muito, tem muitas informações sobre teologia, tem pessoas que me direcionam há tantos anos, como Roberto Vicente, a Fernanda Witwitsky, a Fabiola Mello, Vandressa Ribeiro, Ana Lídia Lopes. São tantas pessoas que já me ensinaram tanto, que é um conteúdo que agrega, que me faz evoluir como pessoa, me faz evoluir como serva do Senhor. Então, tem conteúdos que você pode adquirir, sabe? Faz bem, só que você precisa saber dosar. Então, é como eu falei, você tem que fazer um consumo saudável, sabe? Eu acho que eu vou trazer um vídeo só sobre como consumir a internet de forma saudável, porque você precisa ter momentos de descanso, de pausa. E não vou falar nesse vídeo aqui sobre descanso, porque já tá gigante, mas o que você precisa fazer é, como eu falei, não adianta você sair do celular e ficar parado olhando pro nada. Sabe, você tem que aprender a descansar no Senhor, contemplar a natureza, contemplar a presença de Deus, contemplar o barulho de você lavando vasilha, sabe? Enquanto você vai lavando vasilha, você vai pensando naquele acontecido que te magoou, você vai pensando no que te feriu, você vai pensando em como você vai colocar aquele projeto em ação. Só que quando a gente tampa esses pensamentos com podcast de pregação, louvor e não sei o que lá, story do fulano, a gente não se ouve e a gente não elabora. Então, como eu falei, tem conteúdos que a gente precisa, sabe, ouvir, a gente precisa absorver. Então, não é pecado você ouvir o podcast, pelo contrário. Gente, podcasts são maravilhosos, eu amo, é o meu formato de vídeo preferido. Esse e vlog são os melhores. Mas não é que eu vou ocupar meu dia todo com isso, sabe? Eu escolho 2, 3 podcasts que eu vou ouvir na minha semana. E aí, pontualmente, eu coloco no momento onde eu toquei ali, já fiz minhas elaborações do dia e eu tenho um tempo de descanso, eu coloco, sabe? E muito mais como um estudo, como algo que vai me fazer evoluir, do que como um descanso em si. Então, assim, a gente precisa saber dosar a internet, ela não pode ser o excesso no nosso dia. A gente tem que ter momentos de silêncio, a gente tem que ter momentos de contemplação, a gente tem que ter momentos pra gente conseguir refletir o que a gente tá sentindo,
o que tá acontecendo na nossa casa. Às vezes a gente tá tão ocupado com a casa da fulana, com os sentimentos da fulana, que a gente não tá vendo a nossa casa, a gente não tá sendo presente pros nossos filhos, a gente não tá sendo presente pro nosso esposo, a gente não tá sendo presente no nosso trabalho, a gente não tá sendo presente na nossa igreja, porque a gente tá acompanhando as pessoas na internet e deixa a vida passar. A gente vive de forma alheia e não percebe as bênçãos que a gente já tem, as coisas que a gente já tem. E muitas vezes, quando estoura um problema do nada, com seus filhos, no seu trabalho ou com seu esposo, aquilo já estava acontecendo há muito tempo. Só que você não estava atento o suficiente para perceber, porque o Espírito Santo estava ali te falando: filha, vamos prestar atenção nisso? Filha, ó, isso aqui você está negligenciando. Só que a gente está tão imerso que a gente não ouve o Espírito Santo. Então a gente precisa de momentos de silêncio, a gente precisa de momentos de reflexão. E como eu falei, se a internet tem sido muito mais nociva do que benéfica para você, é hora de sair, é hora de fazer um detox e é hora de repensar com Deus a melhor forma de você usar ela, entende? Então, assim como eu tô repensando meus conteúdos no sentido do que eu consumo, eu também tô repensando os meus conteúdos no sentido do que eu posto, sabe? Então, eu não posto mais com a frequência de antes. Quando eu posto, eu penso muito na finalidade daquilo ali pra vocês, se realmente é algo que vai fazer diferença pra vocês, porque eu não quero que vocês percam o tempo de vocês, assim como eu não quero perder o meu, que é tão precioso, e eu quero passar uma vida voltada pro Senhor, e eu quero que você passe também. Então, depois de tanto falar nesse vídeo, se Deus tá te chamando pro secreto, vai, silencia essas vozes. Você precisa silenciar essas vozes para ouvir a voz de Deus, para perceber a sua vida, sabe? A vida tem tantas nuances, a vida é tão bonita, apesar de tantas dificuldades, a vida é tão linda em tantos detalhes e a gente não percebe, sabe? A gente tá tão imediatista que a gente não tem percebido. Então, muitas coisas a gente pode aprender quando a gente vai pro secreto, mas uma é apreciar as pequenas belezas, as pequenas vitórias e como você consegue louvar a Deus em tudo. Ah, tá, uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre o YouTube, né? Como eu falei, eu vou fazer um vídeo só sobre formas saudáveis de você consumir internet, mas eu acho que eu vi a Roberta Vicente falando sobre isso, que o YouTube, ele te dá mais autonomia para você navegar, sabe? O Instagram, como eu falei, você já tem uma métrica ali, então você entra e você ouve e assiste o que você já estava consumindo. O YouTube, ele tem sim, ele sugere coisas que você já estava assistindo, ou canais que você já acompanha, mas ele tem uma variação maior. E são vídeos maiores, sabe? Essa questão dos Reels, sabe? Poucos segundos, muitas informações geram esse cansaço. Agora, vídeos que igual aqui, né? A gente tá conversando de pessoa para pessoa, que é um bate-papo sobre um assunto determinado e que tem um começo, meio e fim, é mais autônomo, sabe? Você consegue absorver de uma forma melhor. E, por exemplo, eu tô os últimos dias pensando no podcast que eu vi da Fernanda Witwicki e em 2 vídeos que eu vi da Roberta. Aí um da Giovana Lordeiro também. Então, tipo assim, Deus tem trabalhado, ele consegue trabalhar comigo. Os vídeos que eu vi tem vários dias, porque eu não continuei assistindo vários outros vídeos. Entende? Porque se eu vou só assistindo, eu não consigo refletir sobre aqueles que eu já vi e se torna informação perdida, sabe? Eu não consigo nem aplicar aquilo que eu vi naquele vídeo. Então, esses 4 vídeos que eu vi essa semana estão reverberando nos meus próximos dias. E sei lá, quando eu tô fazendo alguma coisa que tem a ver com um desses vídeos que eu vi, Deus pontuou comigo: ó, filha, lembra que você viu isso aqui em tal vídeo? Aí, verdade, né? Realmente. Então, eu tenho que fazer dessa forma aqui, nessa situação, sabe? Eu tenho que pontuar desse jeito. Então, assim, isso é uma forma de você se alimentar de forma saudável, sabe? E o YouTube também tem essa autonomia melhor de tipo, acabou um vídeo, eu vou decidir se eu vou assistir outro ou não. Então, por isso que eu tô me sentindo muito mais à vontade de estar aqui no YouTube com vocês, de postar os vídeos, do que no Instagram, que é essa questão de muitas informações, tudo muito rápido. Então aqui eu sinto que a gente pode sentar e bater um papo, sabe? Uma coisa mais relax, uma coisa mais pontual, uma coisa mais olho no olho, onde a gente controla o que a gente tá assistindo e onde eu consigo também ser, né, mais transparente com vocês, porque vocês viram, eu falo pra caramba. Então, eu nunca sentia que eu conseguia expressar tudo que eu queria lá no Instagram. Então, nesse sentido, também é uma ferramenta mais confortável o YouTube pra mim. Então, assim, por isso eu tô postando mais nessa comunidade. Deus tem me instigado, na verdade, a cada vez postar mais aqui. E o intuito é esse, eu vou vivendo, eu vou conversando com vocês, vou postando, a gente vai batendo papo e a gente vai compartilhando tudo, tá bom?
Inclusive, vá compartilhando com amigos que estão passando por isso ou que você acha que seria legal ele ouvir sobre esse vídeo. Comenta aqui embaixo também se você está passando por isso, se você já passou, estratégias que você usa para não ficar no celular, né? Então, assim, vamos nos ajudar nesse processo. Se inscreve aqui se você ainda não é inscrito pra gente continuar batendo vários papos sobre várias coisas. E clica no curtir também para esse vídeo chegar para mais pessoas e mais pessoas serem sacudidas sobre esse assunto também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Só uma observação aqui no tamanho dos roteiros grudados aqui, pra eu não esquecer de falar nada com vocês.